Olá, gente. Esse vídeo de hoje nós vamos tratar de como montar uma revenda de perfis extrudados de alumínio. Ou, para ser menos ousado, informações básicas para a instalação de uma distribuição, de uma loja de revenda de perfis de alumínio. Então fique ligado que o tema é esse e eu acredito que vai ser bastante interessante, bastante esclarecedor. Eu acho que vai ajudar quem quer seguir por esse caminho. O tema é como montar uma revenda de perfis extrudados de alumínio. Esse vídeo é sobre como montar uma revenda. Eu pretendo também fazer vídeos de como instalar uma empresa de pintura, uma empresa de anodização e até, se tudo der certo e as pessoas gostarem, como montar uma extrusora de alumínio. Parece assim meio assustador, né? Mas não é nada complicado, tá? Lógico, exige investimento, né? Precisa bastante investimento, precisa bastante dinheiro, mas não é nada fora dos padrões de investimento do setor industrial, mas em termos de custo, uma e outra bem instaladas, se equivalem em termos de investimento de partida, né, até entrar em operação. Então nós vamos falar sim, se houver interesse das pessoas que estão vendo, por exemplo, esse vídeo aqui. Bom, eu estou aqui dando as minhas dicas, dando as minhas sugestões, mas por que você está interessado em abrir uma revenda? Né? Você está interessado, né? Por que você está vendo o vídeo? Por que isso lhe aguçou a atenção? Por que você está procurando informações a respeito de como montar uma distribuidora de alumínio? Eu trouxe algumas coisas para a gente conversar, né? De onde surgiu a ideia? Por que você acha que esse caminho vai ser bom para você? Por que você quer investir em revenda? Por que você se interessou por esse assunto? Porque muitas vezes as pessoas têm um pensamento em relação àquela atividade, uma expectativa de retorno com aquele serviço, com aquele tipo de empreendimento. Então a ideia é discutir um pouco sobre isso e informar os caminhos, né, os estágios para você instalar uma loja de venda de perfis de alumínio. Uma das coisas que você precisa conhecer, assim, de partida, de primeiro passo, é conhecer os números da região onde você pretende atuar, da região que você pretende atender. Óbvio, muitos negócios começam para atender uma região X, uma cidade específica, e depois você acaba estando nessa região, fazendo foco de atendimento, sendo recebido melhor numa outra praça, e você então se desenvolve naquela praça, cresce naquelas praças outras que não estavam previstas quando você abriu o negócio. Isso é comum, mas a gente pretende te ajudar falando que você precisa ter uma base, onde você quer trabalhar, um foco. Depois disso pode se desdobrar, como eu disse, e pode surgir outros negócios, outras praças, outros mercados que vão te acolher melhor, que vão desejar o seu serviço, que vão preferir o seu trabalho, a sua empresa, os seus produtos. Mas você precisa, inicialmente, fazer um estudo de capacidade ou, usando aquele termo estatístico, de capabilidade de mercado. Quanto de produto, quanto de perfis você vai colocar naquela praça, quantos clientes tem, quais os tipos de clientes, os portes das empresas, os serralheiros, os fabricantes, os boxeiros e vidraceiros que estão naquela praça. E também os concorrentes, quem já atua ali. Concorrentes que estão instalados na região e concorrentes que vêm de longe, de outras cidades, de outros estados, de outros mercados
que já atuam naquela praça que você também pretende concorrer. Então é toda uma análise, um estudo, um projeto, um planejamento de abordagem de mercado. Tá? Então você precisa fazer isso. Nós podemos te ajudar, eu posso te ajudar, eu tenho bastante material sobre isso. Nós prestamos assessoria em relação a esse tipo de serviço, essa necessidade que as empresas têm. Mas enfim, são coisas que você vai precisar fazer antes de tomar a iniciativa de instalar a sua revenda. Como você pretende participar do investimento? Como você vai fazer parte do negócio? Como você vai se associar ao negócio? Vai ser seu, vai ser só seu? Você vai entrar como investidor? Você vai comprar uma empresa que já existe? Você vai tentar recuperar uma empresa que já está em operação? Você vai se associar a um grupo de pessoas que está comprando e montando aquele negócio? Você foi convidado por uma extrusora, por uma indústria de extrusão, a montar uma revenda, uma distribuidora numa certa região? Enfim, como você está entrando no negócio como empresário? Você vai ter mais parceiros? Você vai estar presente na administração desse negócio, dessa revenda? Ou você vai só botar dinheiro? Ou você vai entrar com a parte técnica? Ou você vai entrar como gestor? Ou você vai articular mais colegas para entrar no negócio? Enfim, existe uma série de formas de você participar de uma empresa, você sabe disso. Na hora que você vai organizar, ou que vocês vão organizar essa empresa, cada um tem que definir como vai participar, como vai estar presente, quanto vai investir e os riscos que vão correr. Isso é inerente a cada negócio. Chegamos então na parte, eu acho que é a parte que começa a ficar interessante o negócio. Qual é a modalidade de trabalho que a sua revenda pretende desenvolver? Eu vou citar dois principais que depois se desdobram, que é a venda de balcão, uma revenda que atende em balcão, aquela revenda que como atendimento de loja, né, que tem um ponto de atendimento, as pessoas podem ir e fazer pedido, ficar esperando lá para levar a sua barra, seu feixe de alumínio. E tem a de televenda. É a revenda que não faz atendimento de balcão. Em geral, não tem atendimento de balcão. Quer dizer, é só por venda representada. Ou por um representante, ou por vendedores externos, ou por televenda mesmo, né? Existe uma modalidade nova que está muito junto, muito próxima da venda representada, da televenda, sem balcão, que é o sistema de venda net, ou venda por internet. Ainda começando, mas já existe. Existe também o sistema de venda mista, que são os dois modelos, né? Aquele tipo de revenda que tem a parte de balcão e atende também por venda representada e por televenda. E tem as revendas, eu anotei aqui, que atende também, e aí nós falamos no começo, as revendas que atendem o setor industrial, as revendas que atendem uma fábrica, que atende uma indústria de componentes, a revenda que atende o setor industrial, além do segmento da construção civil. Você como revendedor, como distribuidor de alumínio, você pode ser também um centro de coleta de aparas, de sucata de alumínio. A sucata de alumínio ela serve como moeda para você comprar da extrusora, para você comprar do setor de produção de perfis de alumínio. A sucata ele tem um valor de mercado interessante, um valor residual muito alto, então você como distribuidor também pode ser um centro de coleta de sucata. Nós não vamos falar muito sobre isso, mas é importante que você saiba que existe essa possibilidade e provavelmente com o tempo você vai usar muito a sucata de alumínio como moeda,
para pagar o seu fornecedor. E ele vai se interessar muito por isso. Uma coisa interessante, nós estamos falando de venda de barras de alumínio. Alguns empreendedores, algumas revendas, elas se interessam em colocar itens que agregam o setor principal que ela vai atender. Por exemplo, se vai atender construção civil, as revendas têm o desejo de colocar acessórios, guarnições, puxadores, fechos, roldanas, enfim, ali colocar um portfólio agregado de itens para os serralheiros, em geral serralheiros, que vão visitar e vão ser atendidos por aquela loja. É importante tomar bastante cuidado com isso. Tá? Por quê? Porque o mercado, você vive de indicação e você vive de referência. Se você já tem uma empresa que vende acessório na região, numa cidade vizinha, e que ele é bastante atuante, que ele tem um mercado cativo bastante grande, é melhor você deixar ele atender os acessórios e você atender as barras de alumínio. A menos que ele comece a atender também com barra de alumínio, aí você começa a vender acessório, né? Em contrapartida. Por quê? Porque senão, se você entrar no mercado dele, ele começa a não indicar você, a não recomendar a sua empresa para os clientes dele, que são os clientes comuns de vocês. Então, bastante atenção quando você pensar em entrar no mercado de produtos paralelos, até de máquinas, guarnições, parafusos, esse tipo de coisa. É muito importante tomar um certo cuidado e ver até onde você pode ir para não interferir, não tumultuar o mercado. Já o sistema de televenda com vendedor externo, você precisa de programar as entregas, juntar as vendas dessa semana, de uma semana, e programar para a entrega nas semanas subsequentes. É interessante que, às vezes, você não vai entregar para quem comprou, para o cliente, para o serralheiro. Você vai entregar para uma empresa de pintura, você vai entregar para uma empresa de anodização, você vai entregar para uma empresa uma curvadeira, você vai fazer uma entrega intermediária, e aí aquela empresa de pintura, aquela empresa de anodização é que vai fazer a entrega para o fabricante de esquadrias, ou para a construtora, ou para a obra, enfim. Então, esses dois modelos como principais, né? Venda de balcão e venda representada ou por sistema de televenda. Mas existe ainda as revendas que trabalham com vidro, né? Revenda que trabalha com painéis de ACM, revendas que trabalham com kit box, com kit de vidraçamento de sacada, as revendas que são filiais das indústrias de extrusão. Mas basicamente são esses dois modelos, com balcão e sem balcão, ok? Bom, o que o cliente vai encontrar na sua loja? Ou seja, o que você pretende vender? Qual é o portfólio que vai estar disponível para o mercado encontrar no seu estoque, no seu estabelecimento? Para você definir isso, você precisa também considerar algumas situações. Primeiro, você vai ser uma loja multimarca, você vai ter várias marcas, várias extrusoras fornecendo para você, várias linhas disponíveis lá no seu estoque. Então, primeira coisa, você vai ser uma loja multimarca? Sim ou não? Se você for uma loja multimarca, você vai trabalhar com quantas marcas? 2, 3, 4? A gente recomenda que você, se você for uma loja multimarca, você trabalhe entre 3 e 6 fornecedores. Mas não é assim aleatoriamente. 2 fornecedores principais e até mais 4 fornecedores eventuais. 2 principais, 2 alternativos e até mais 2 eventuais, para suprir aqueles produtos, aqueles itens mais comuns, que não são amarrados em sistemas. Tá? Nós vamos falar sobre sistema também.
ou lojas monomarcas, o nome é feio, mas lojas exclusivas, que é assim por decisão sua, porque você optou que fosse assim, ou por um acordo entre você ou vocês, que são sócios dessa nova revenda, em representar determinada marca, determinada extrusora, determinado portfólio de uma marca ou de uma extrusora, ou se eventualmente você vai trabalhar basicamente com um fornecedor e eventualmente com um ou outro. Também pode ser assim. É importante você já pensar, mesmo que seja de forma ainda provisória, inicial, em ter a sua marca própria. O caminho das revendas no Brasil, eu imagino, acredito que seja assim, é que as revendas tenham pelo menos um ou dois itens. Quando eu falo itens, são linhas, né? São sistemas bem resolvidos para atender determinadas praças que sejam marca própria, marca sua, produtos que você desenvolveu para atender determinados nichos da sua região. A gente chama isso de marca própria. Olha, quando você tiver, e se for o caso, você estiver selecionando fornecedores para abastecer o seu armazém, a sua loja, a sua empresa, sua revenda, pense num fornecedor que tem um portfólio adequado para a sua proposta de negócio, para a sua proposta de atendimento à praça. Eu vou citar algumas coisas, alguns itens que eu listei aqui, sugerindo para que você esteja atento que o seu fornecedor tenha disponível e lhe ofereça isso. Por exemplo, suporte técnico. Nós vamos falar muito de suporte técnico. Que o seu fornecedor também seja acessível, que você possa ligar e encontrá-lo, ou encontrar alguém para uma interlocução, para uma emergência, para um negócio mais urgente, para uma situação especial, né? Catálogos. Gente, tem empresa, indústria de extrusão que não tem catálogo. Ela acha que catálogo é alguma coisa desnecessária. Se não tem catálogo, é um mau sinal, é um mau indicador. Não estou dizendo que seja um mau fornecedor, mas é um mau indicador de parceria, de prosperidade na parceria. Folders, para você mostrar para o seu cliente que o seu fornecedor é um fornecedor idôneo, de porte, que tem qualidade, que tem algo a mostrar, né? Se o seu fornecedor anuncia em revistas, se o seu fornecedor participa de feiras, se o seu fornecedor dá palestra, traz palestras para a sua revenda, para agregar com os seus clientes, com os seus serralheiros, com as indústrias com as quais você trabalha. Se o seu fornecedor contribui com amostras para você fazer um showroom, não necessariamente, não obrigatoriamente ter um showroom. Aliás, showroom é importante que você, de vez em sempre, se tiver, renove, mude as peças, né? Mude os acessórios, as cores, enfim. Tem showroom que a gente vai visitar aí, está lá 8, 10 anos, os mesmos, tudo já molengo, o showroom já não ajuda mais, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Isso você vai ter que barganhar junto aos seus fornecedores e aos seus eleitos. Acontece que, às vezes, também, vocês que estão querendo abrir revenda, vocês compram de todo mundo, e aí daqueles 2 fornecedores com um pouco mais de poder financeiro, empresas maiores, são as empresas onde vocês vão pedir tudo. Vocês vão pedir lá para fazer fachada, para fazer catálogo, para fazer folder, para ajudar vocês a fazer evento, fazer festa, fazer tudo. E, na verdade, o grande volume você acaba comprando também de outras empresas. Quer dizer, tem que haver reciprocidade nessa parceria. Uma outra coisa que nós precisamos ver e que você vai ter que entender, isso não é uma decisão por decreto, você vai ver como isso vai caminhar, mas você tem que já pré-definir como pretende ser e depois alterar caso o mercado exija outro comportamento.
que é a venda por quilo. Em geral, você vai vender alumínio por quilo, mas as revendas têm o privilégio e a prática de vender alumínio em barras. E pode ser que um cliente ou outro apareça na sua loja, quando você for loja, ou mesmo quando for venda por telefone, querer comprar um pedaço de barra. Por telefone é mais raro, muito menos comum, exceto são os perfis mais robustos, comprar um pedaço de barra. Nesse caso, você vai criar uma política de vender barras avulsas, em pequenas quantidades, e pedaços de barras. Você vai ter que criar uma tabela para essa situação. Agora, já no estágio mais adiantado, nós vamos pensar no local da sua empresa, no local da sua revenda, no endereço, vamos dizer assim. Se você já tem esse endereço, se você vai alugar, se você vai herdar um prédio que alguém deixou e está disponível, você vai construir um prédio novo, você vai aproveitar um outro negócio que já estava andando e você vai agregar a revenda, enfim. Você tem que lembrar que horário de trânsito de caminhões, aqui no estado de São Paulo tem várias restrições em relação a isso, Rio de Janeiro, algumas metrópoles do sul. Se o caminhão consegue manobrar, se o seu cliente consegue estacionar com o caminhãozinho dele para embarcar e para carregar as barras, você tem que pensar no horário de tráfego daquela rua, daquela avenida, daquela região, da vizinhança, do tipo de vizinhança que você tem, do tipo de vizinhança, se você tem uma indústria química do lado, que pode contaminar os seus perfis, se você tem uma área que está sujeita a alagamento, se tem uma área que no final de semana ela tem eventos festivos, se é uma rua aberta, se é uma rua sem saída, enfim, você tem que pensar na logística dos veículos, dos clientes, dos fornecedores, caminhões, dos funcionários. Você tem que ter um local onde o trânsito seja possível você fazer isso, né? Colocar sua revenda numa ruela onde não cabe um caminhão, onde não cabe uma caminhonete, onde não cabe a combeta lá do serralheiro, porque ele precisa parar, ele precisa barganhar, negociar um cheque, quer dizer, não é só parar rapidinho e ir e voltar, né? E terão vários, né? Você vai prosperar ao ponto de ter vários, ter fila de gente pegando senha para ser atendido. Essa é a ideia, essa é a intenção, pelo menos. Vamos lá, metas e vendas. Já? Agora. Nós vamos ter que falar nisso em algum momento, vamos falar agora. Qual é o volume de negócios que você tem que gerar numa revenda de alumínio? Você tem que vender, no mínimo, 1/4 do seu estoque por mês. Então, se você tem lá 200 toneladas, você tem que vender 50. Ou melhor, para você vender 50, você tem que ter 200 toneladas de estoque. Por quê? Porque o mix de busca dos seus clientes, você vai ver que ele vai exigir que você tenha 4 vezes o giro. Ah, vai diminuir com o tempo? Com o tempo, sim. Ou talvez com o tempo até aumente. Tem lojas que têm 6, 7, 8 vezes o mix. Às vezes 10 vezes. A gente conhece lojas grandes que têm muito estoque porque atende uma quantidade grande de clientes, de consumo muito variado, de mix muito variado. Então você acaba tendo um estoque muito alto para fazer uma venda boa em termos de quilo de barras de alumínio. Outra coisa interessante, guardem esse número, é uma referência que eu tenho. Cada metro quadrado de estoque deve render 150 quilos de venda mês. Cada metro quadrado de estoque da sua revenda, ele deve gerar, no mínimo, 150 quilos de venda mês por metro quadrado de estoque. Uma revenda
no Brasil hoje, em geral, praça por praça, na média, você precisa vender no mínimo 30 toneladas mês para você manter estável um negócio de revenda e ter um faturamento razoável. Nós vamos falar de faturamento, lucratividade, rentabilidade, formação de preço de venda, num outro vídeo, num outro momento, né, numa outra situação. Nessa nós estamos falando da composição do negócio. Outra coisa, 30% das suas vendas, no mínimo 30% das suas vendas tem que ser à vista, cash, na hora. Pagamento à vista ou antecipado, no mínimo 30%. E você não deve conceder ao seu cliente prazo ou condições de pagamento maior que você recebe do seu fornecedor. Então, se o seu fornecedor lhe dá no máximo 90 dias para pagar, você também vai dar no máximo 90 dias para o seu cliente, sabendo que 30% pelo menos da venda tem que ser à vista. Eu não estou dizendo que tem que ser por cliente, mas do negócio, das vendas mês, 30% tem que ser à vista. Lógico que vão ter negócios que serão 100% à vista e vão ter negócios que serão 100% financiados. Sugestão de itens para estoque. Eu não vou dar uma lista de perfis e barras porque cada praça tem a sua realidade. E também o que eu vou falar aqui não é exatamente a regra para todas as praças do Brasil, é óbvio que não. Estes itens que eu estou colocando aqui. Por exemplo, 10% de barras e tubos, tá? 40% do seu estoque inicialmente tem que ser formado, sugiro que seja formado por linha 25, aquela a 90 graus, 40% do seu estoque. 20% do seu estoque inicialmente composto por perfis de box, box temperado, basicamente. 10% do seu estoque com perfis de portões e lambris, que são os compostos aí para produzir os portões. 5% de linha 25 convencional, aquela linha 25 cortada 45 graus, né, com meia esquadria. 5% de linha 30 convencional, aquela linha 30 antiga, que é muito usada ainda hoje. 5% de linha 30 corte reto, essa linha 32 que nós falamos hoje, tem vários nomes aí no mercado, e 5% de fachada stick, basicamente coluna, travessa e folha, porque as fachadas estão sendo usadas para residências, para pequenas reformas, para lojas comerciais, enfim, é importante que você tenha perfis de fachada, porque também lhe dá uma boa rentabilidade. Nós vamos explicar isso depois, porque são perfis mais robustos, você trabalha com menos perfil e vende mais quilo, ok? Algumas coisas não precisa falar, mas a gente vai só comentar. Quando você eleger o seu galpão, a sua área para estoque dos perfis, você tem que pensar, primeiro, no modelo de armazenamento, nas árvores de armazenamento, né, que são aqueles estaleiros, né, as prateleiras. Se você vai armar em pé, que eu não recomendo, você tem que pensar nas correntes para segurar, para os perfis não tombarem em cima das pessoas, porque tomba um, tomba todos, né? E é perigoso e você perde os perfis, eles mancham, entortam, amassam, né? Mas enfim, tem gente que tem o hábito de armazenar em pé e não tem como demover isso da cabeça das pessoas. Então você tem que pensar se o seu galpão tem muita coluna, então você não consegue movimentar as barras. O pé direito ele tem que ter mais de 6 metros, senão você não consegue mexer com as barras, né? Se ele tem boa ventilação, boa iluminação, aí alguém pergunta, pô, vou fazer uma revenda ou uma quitanda, né? Mas a ventilação é importante, senão você acaba mofando
as embalagens dos perfis, você acaba manchando os perfis in natura, quando estiver na situação ainda sem tratamento. Você tem que pensar também nos equipamentos que você vai ter lá na sua área de armazenagem. Não são só as prateleiras, você tem que pensar que tem que ter uma talha para descarregar caminhão ou para carregar os caminhões, porque você tem que ter uma serra específica para você cortar os perfis, porque alguns clientes podem pedir volumes grandes, porém que os perfis sejam cortados, barras de 6 metros sejam cortadas ao meio, ou seja cortado em pedaços de 4 e 2, né? Tem muito isso, então você tem que ter uma boa serra, obviamente mais de uma, como equipamento para a sua área de estocagem. Você tem que ter balança, obviamente também tem que ter mais de uma, balança principal, onde você vai pesar as barras para você emitir a nota, você fazer a cobrança e até a conferência do recebimento, quando você receber o material do seu fornecedor, né? Você tem que ter uma caçamba de aparas para você colocar pontos de material que você corta. Outra coisa, você tem que ter uma embaladeira, ou pelo menos um sistema de embalamento, de embalagem das barras, porque as revendas trabalham em geral com barras avulsas ou barras contadas. Uma forma de você descartar a embalagem, de você reaproveitar as embalagens, se você vai usar papel, se você vai usar plástico, se você vai usar os dois. Bom, é dispensável dizer que a sua revenda precisa ter caminhões, precisa ter veículos de carga para fazer a entrega das encomendas e para fazer eventualmente coleta de produtos nos fornecedores, dos perfis, de lotes de perfis nos fornecedores. Você precisa ter 2 caminhões, um caminhão pequeno para fazer as entregas nas áreas urbanas e um caminhão maior para fazer a entrega dos lotes nas regiões onde você vendeu, onde o seu representante atendeu, etc. Na verdade, os caminhões não precisam ser seus, você não precisa ter caminhão próprio, você pode ter veículos agregados. A sua equipe comercial ela é formada de 3 grupos de profissionais. O pessoal do armazém, o pessoal que separa material, o pessoal que forma as cargas, o pessoal que controla estoque, o pessoal administrativo, que é o pessoal financeiro, o pessoal do cadastro, o pessoal da contabilidade, do faturamento, que administra a empresa, e o pessoal comercial. Então, quando eu falo em equipe de uma revenda, eu estou pensando nesses 3 grupos de profissionais, nessas 3 classes de profissionais que vão dar movimento à revenda, que vão dar dinâmica, vida à revenda. Eu estou acompanhando aqui a tela porque eu tenho algumas dicas. Por exemplo, sobre o gerente. O gerente tem que ser um profissional experiente no mercado, que conhece gestão, que conhece bem gente, que conhece pessoas. Você pode ser o gerente? Você, proprietário, pode organizar a equipe? Pode ser você a pessoa que vai dirigir o negócio? Sim, pode. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer um negócio para você, dono, sócio, proprietário. Você precisa reservar a maior parte do seu tempo para compras, para suprimentos, para encontrar fornecedores adequados para o seu negócio, fornecedores alternativos, ou manter contato com os seus fornecedores já eleitos. Eu costumo dizer o seguinte, que 80% do lucro do seu negócio, da sua empresa, 80% do lucro de uma revenda vem das compras, de uma boa compra, de um bom processo de compra, de uma boa negociação. E, logicamente, ter um cuidado bastante especial e muito bem direcionado com a sua equipe comercial, com o seu pessoal de vendas. A atividade de revenda de perfis de alumínio extrudado, ela tem esse particular. Quer dizer, raramente você tem a segunda chance de encantar o seu cliente para aquele negócio, né?
É sempre o primeiro encontro que vai decidir. Você pode não fazer a venda no primeiro encontro, mas o primeiro encontro é que vai decidir se vai ter negócio ou não. Uma outra coisa fundamental, é que você precisa ter um pessoal técnico. O pessoal técnico faz parte do corpo comercial da sua empresa, da sua revenda. O que é esse pessoal técnico? Você precisa ter um orçamentista, que é uma pessoa que vai fazer o orçamento, o levantamento de material. Ele vai receber dos seus pretensos clientes, dos seus futuros clientes, uma lista ou um projeto, uma planta de obra, e você vai transformar, o seu orçamentista vai transformar as esquadrias daquela planta, daquele projeto, em barras de perfis, que tem que conhecer bem os softwares, os vários softwares que tem no mercado. Você tem que ter um software para que o seu orçamentista opere e consiga fazer a lista de material para o seu vendedor orçar. Bom, então, importante, você precisa ter, imprescindível que você tenha um orçamentista técnico. Isso é fundamental, é necessário para você rodar a sua revenda. E se você for trabalhar com obras, se você for visitar arquitetos, construtoras, serralheiros, fazendo especificação, você tem que ter um técnico especificador de campo, ok? Eu trouxe aqui também algumas características que eu julgo como sendo condições necessárias de formação do profissional de uma revenda, especialmente os profissionais da área comercial e técnica. Eu listei aqui algumas coisas. Conhecer o mercado e o negócio de revenda. Principalmente conhecer o trato, a linguagem do setor, como os serralheiros se comunicam, quais são as palavras, o jargão do mercado, como o mercado funciona, são características particulares do mercado. Outra coisa é a formação de preço de compra e venda. Você tem que saber como o preço do alumínio é formado. Você, proprietário da revenda, e o seu pessoal da área comercial e administrativa nesse caso também. Como é formado o preço de venda do alumínio, que é LME, prêmio, dólar, impostos relacionados à formação de preço dos perfis de alumínio. O valor corrente da sucata. A sucata é uma moeda que os extrusores aceitam facilmente como moeda de pagamento, moeda de compra. O alumínio é o produto-chave, mas o profissional da área comercial, o bom negociador, precisa conhecer todos os produtos da cadeia que compõem, por exemplo, o setor da construção civil, uma esquadria. Precisa conhecer vidro, precisa conhecer guarnições, precisa conhecer acessórios, ele precisa conhecer as normas envolvidas, ele precisa conhecer procedimentos, equipamentos, máquinas, tudo que compõe um universo que vai transformar aquele produto que ele vende, que são os perfis extrudados de alumínio, em esquadrias, em fachadas, portas, janelas, guarda-corpo, enfim. Ele precisa conhecer o setor e a aplicação do material e a destinação do material e como o material é processado. Isso é fundamental para o sucesso de uma equipe comercial, de uma empresa de distribuição de alumínio. É lógico que para dar início ao seu negócio, você precisa ter um banco de dados, você precisa ter endereço, né? Na porta de quem que você vai bater. Então você precisa ter um cadastro, um banco de dados atualizado com um rol de clientes que você vai visitar e você vai oferecer os seus produtos, você vai oferecer o serviço da sua revenda, vai oferecer o portfólio da sua empresa. Eu sempre falo, né, isso aqui é mais para concluir a nossa conversa, que você tem que ter um ambiente harmônico. Você tem que pensar em uniforme, pensar em ter monitores grandes para o seu pessoal trabalhar, né? Tem gente que coloca aquele micro monitor, funcionário que se vire. Ter um bom computador, um bom servidor, ter uma boa rede de internet, ter vários telefones, para que o cliente ligue e nunca pegue a sua empresa ocupada. Quer dizer, você tem que ter uma estrutura preparada
para suportar o mercado que vai te procurar. E tem que, internamente, dar condições para que o seu pessoal ofereça o melhor. Mesas grandes, cadeiras, poltronas confortáveis para o pessoal trabalhar. Tudo isso faz parte dos recursos que você vai oferecer à sua equipe para que eles tragam a melhor produtividade possível do mercado em relação ao resultado que você espera em relação à abordagem àquela praça, aos mercados que você vai atuar. Bom, com isso, então você vai agora inaugurar a sua empresa, você vai inaugurar a sua revenda. Então você tem que fazer uma festa. Faça uma festa, convide as pessoas, convide os fabricantes, os arquitetos, as construtoras da região, convide os seus fornecedores para participar, ministre uma palestra, dê um coquetel. Você tem que mostrar que você está acontecendo. É importante que você marque território, que você ocupe espaço na memória do cliente. Quando ele pensar, quando ele desejar, quando ele precisar comprar um perfil, uma barra de alumínio, ele pensa em você como uma opção, como uma alternativa. E se você trabalhar direitinho, ele vai pensar em você como a melhor opção, como a melhor alternativa. Ok? Pense nisso e conte comigo. Se precisar, tem mais dicas para a gente passar para você aí. Divulgue esse vídeo, mostre para os seus colegas, repasse. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser, e pleno êxito para nós. Um abraço.